Atos dos Apóstolos, capítulo 14, eu leio a partir do verso 6. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão liso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Meus queridos irmãos, um texto que trata a respeito da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa viagem tem um início, então, no capítulo de número 13, quando a igreja, servindo ao Senhor ali naquele lugar, Antioquia da Síria, e eles orando ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esses dois homens, então, separados por Deus para uma obra específica. E qual que era a obra? A obra era da evangelização, da obra missionária entre o povo gentil, indo ali para o lado da Ásia Menor, e depois nós vamos chegar também uma parte da Europa, Paulo pregando e anunciando o evangelho. Esse evangelho que, conforme Paulo escreve à igreja que está em Roma, no capítulo 1, e o verso de número 16, dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas, notícias alvissareiras. Esta notícia é de que o homem agora tem a oportunidade de ser reconciliado com Deus. Um homem que vive nas trevas, assentado à beira da morte. E quando então esse evangelho chega, a luz de Deus raia. E quando essa luz de Deus raia, então o homem passa a conhecer o caminho da salvação, o caminho de volta para a presença de Deus. E o interessante é que antes esse homem nem sabia que estava perdido. Pois é, o diabo, ele cega o entendimento dos homens de uma tal forma, primeiro, em fazer eles pensar que essa história de trevas, essa história de diabo, essa história de inferno, isto é inexistente, é ideia religiosa, é ideia de fanático. Ele quer que você leve contigo isso, então, não crer no inferno, na perdição eterna. Todavia, a Bíblia diz que o homem está destituído da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Se todos pecaram, lógico, estão todos fora da presença de Deus, e fora da presença de Deus estão caminhando em direção à perdição eterna. Mas aprove a Deus providenciar para nós a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e através do evangelho, ou através da pregação, é que essa boa notícia chega para você. E aqui está, por isso Paulo diz: não me envergonho do poder, não me envergonho do evangelho de Cristo, dessa notícia de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não me envergonho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, a salvação, ela está dizendo respeito à libertação do homem das trevas. Então, se o homem está caminhando em direção à perdição eterna, crendo no evangelho, ele passa a ter vida e vida com abundância. Já não vai entrar mais em condenação, mas agora tem
paz com Deus. Mas o evangelho, ele também veio para quebrar as obras do diabo. E uma delas que o diabo lança sobre a vida dos homens é a enfermidade. Pois Deus não criou o homem enfermo, Deus criou o homem perfeito, mas por causa do pecado, então agora as enfermidades tomam ocasião. E uma das origens das enfermidades é espiritual, é o diabo que coloca nas pessoas, escravizando as pessoas. Mas quando esta palavra de Deus chega até essas pessoas, elas são libertas, elas são curadas. E aqui, em Atos capítulo de número 13, nós temos, no 14 que eu li com vocês, nós temos a história deste homem que era um varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Olha que situação, nunca andado, paralítico, ia lá na beira do caminho também, esperando o quê? Que esperança que ele tinha? Ele estava mendigando, talvez, observando ali o movimento, até que chega essa comitiva de missionários naquela cidade. E Paulo está pregando, Paulo está ali anunciando esse evangelho, falando para a multidão. Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou a sua majestade, e tomou a forma de homem, e na forma de homem se humilhou até morte, e morte de cruz, para que através da sua morte na cruz, os nossos pecados fossem perdoados e o preço do resgate fosse pago. E agora, através da nossa fé nesta obra, nós somos reconciliados com Deus. E aquele homem, ouvindo esta pregação, atentando para aquilo que Paulo falava, atento, Paulo observa aquele homem e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo vai dizer em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E quando Paulo fala isso, o texto diz que ele saltou e andou. Ou seja, aquele homem estava escravizado no mundo espiritual, aquele homem estava preso no mundo espiritual, dominado pelo poder das trevas, era coxo. De repente, você que está me ouvindo nessa oportunidade, você não é coxo, você não é paralítico. No entanto, você tem outro tipo de problema espiritual que te escraviza, que domina a tua mente. E esse evangelho que Paulo pregou naquela ocasião é o mesmo evangelho que eu prego nesta oportunidade para você. Você também está ouvindo a boa mensagem de Deus para você. E seja qual for o teu problema, esse evangelho tem poder para mudar a tua história. Este homem era coxo, leso dos seus pés, desde o nascimento, nunca havia experimentado, de repente olhando para as pessoas, qual que era o seu desejo? Será que ele não queria ter a mesma oportunidade que os outros tinham? Será que ele não queria andar independentemente, andar com as suas próprias pernas, ao invés de ser ajudado, ao invés de quando tinha que se deslocar, sempre contar com a ajuda de terceiro? Será que sempre tinha pessoas de bom coração para o ajudá-lo? Mas quando Jesus chega por meio da pregação do evangelho, a história desse homem vai mudar. A sua vida vai mudar, tudo na vida dele vai ser transformada, porque agora esse homem tem a oportunidade de viver assim como os outros viviam. O evangelho deu-lhe a oportunidade disso. E você, meu irmão, minha irmã, que já experimentou dessa graça, que me ouve nesta manhã, quais foram as oportunidades que o evangelho te deu? E será que nós estamos aproveitando todas as oportunidades que ele ainda tem nos dado? Porque, como nós já falamos hoje,
Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar. Ou seja, a obra de Deus, ela foi realizada, mas não ficou estática. Ela continua. É um progresso, é um trabalho de edificação, há um crescimento espiritual, que nós não venhamos perder a oportunidade. Fomos alcançados por esse evangelho, tivemos a nossa vida mudada pelo poder desse evangelho, mudou a nossa história. Primeiro tivemos ali, de repente, uma dificuldade específica em que o evangelho, quando chegou, mudou. Mas e as outras coisas? Quantas outras coisas mais Deus quer operar nas nossas vidas? Vamos aproveitar. Então, a mensagem dessa oportunidade para você: não há limite para o poder de Deus. Esse moço estava lá, repito, coxo, leso dos pés, desde o seu nascimento, nunca tinha andado, mas quando ouvindo a pregação, creu. Por que creu? Por que nasce fé no seu coração agora? É conforme está escrito em Romanos 10:17. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, ou pela pregação da palavra de Deus. E você está ouvindo a pregação da palavra de Deus nessa oportunidade, e esta palavra está operando dentro do teu coração, no teu entendimento, que nesta manhã haja luz e você passe a compreender mais essa mensagem, passe a compreender mais essa palavra, passe a conhecer mais dessa palavra, posto que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta palavra é poderosa para te transformar, para te libertar, para te curar e para mostrar um caminho maravilhoso e excelente que te leva em direção à vida eterna. Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.